Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos numa exposição sequencial sobre o livro de Atos. Hoje o tema central é a ação do Espírito Santo sobre a igreja, ou na vida dos membros da igreja. Nós vamos tratar hoje, irmãos, sobre o capítulo 5. Lembrando que Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, e por ser um livro histórico, ele tem começo, meio e fim. Ele segue uma cronologia dos fatos, né? Segue uma cronologia do tempo, né? Isso facilita o nosso entendimento a respeito desse livro, né? É um livro cronológico, né? Ele tem um desfecho, né, de data, de personagens, de locais, muito específico. Então, por isso se trata de um livro histórico. Lucas era médico, né, e também um historiador, né? E ele é o autor desse livro. E de uma forma muito inspirada, né? Ele vai trazer aqui, irmãos, justamente o desenrolar ou a narrativa da ação do Espírito Santo sobre a igreja, ou a partir da igreja, ou com a igreja, no avanço do evangelho no mundo. Se você a gente já viu tudo isso aqui, né, como o livro de Atos começa e como as coisas se desenvolvem a partir do Pentecostes, quando Deus derrama o seu Espírito sobre os seus discípulos, e aí começa a haver a expansão da igreja, não só em Jerusalém. Né? Os comentaristas, né, desse livro, eles alegam, né, eles pontuam que várias igrejas em várias partes, né, daquele mundo, daquele contexto, ali, foram fundadas a partir do Pentecostes. Aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Deus na sua própria língua, pela boca do discípulo de Jesus, sem nunca ter ido a uma escola de línguas, de idiomas, voltaram encantados com aquilo ali, e lá eles fundam a igreja, né, pelo testemunho que eles tiveram em Pentecostes. A igreja de Roma, irmãos, é um exemplo desse fato. A igreja de Roma surge justamente aqui, do Pentecostes. Os judeus lá conversos, ao voltarem para Roma, lá eles fundam a igreja. Paulo não fundou a igreja de Roma. Não fundou a igreja de Roma. E os comentaristas alegam que foi fundada a partir do evento do Pentecostes lá em Jerusalém. Ali mais de 12 nações ouviram as grandezas de Deus no seu próprio idioma, por homens simples. Isso impactou a vida de muita gente, graças a Deus. E não só isso. Depois Pedro vai explicar o que estava acontecendo e quase 3.000 se convertem. Depois Pedro também chega no porto, vai ao templo orar, e no meio do caminho aparece um aleijado lá, há 40 anos, ele é curado, e eles entram, e no pórtico de Salomão ele faz sua segunda pregação. E aí quase 5.000 pessoas, 5.000 judeus, né, homens, mulheres ali, se convertem ao Senhor. Então a gente começa a perceber aí a atividade, o dinamismo, né, do Espírito Santo, né, usando a igreja do Senhor para a expansão do evangelho pelo mundo. O capítulo 5 é muito interessante. Nós vamos ter aqui o primeiro problema interno da igreja, para a gente perceber que a igreja ela não é perfeita, né? Ela continua sendo imperfeita, porque mesmo crente, os crentes são imperfeitos. Então nós vamos ter esse primeiro problema interno. E vamos também perceber a intensidade da perseguição. Ela aumenta. Então, basicamente, o capítulo 5 ele vai nos trazer essas duas realidades a respeito da igreja. Uma crise interna e a intensidade e a intensificação da crise externa pela perseguição institucionalizada pelo Sinédrio e pela seita dos saduceus. Então, vamos ler aqui o capítulo 5. É uma narrativa histórica. E nós vamos fazer um resumo aqui e a aplicação para a nossa vida. Diz assim, eu vou ler na minha versão, na versão NAA. Diz assim:
Entretanto, esse entretanto aqui, ele faz contraste com os versos anteriores do capítulo 4, o 36 e o 37, que fala do testemunho de Barnabé, o filho da consolação. Então, entretanto, ainda está nesse contexto aqui dentro da igreja. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu, uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse. Observa aqui já a ação do Espírito Santo, irmãos. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Como é que Pedro sabia disso? A ação do Espírito Santo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? Então aqui Pedro vai respeitar o direito de propriedade de Ananias. E depois de vendida, o dinheiro também não seria seu, em seu poder? Então também respeitando, né, ali a questão da transação dele. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. O sepultaram. Isso aqui é muito grave também. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que você vendeu aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais, aqui Lucas vai fazer aqui um novo resumo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no Pórtico de Salomão, o local onde houve a cura lá do paralítico. A cura não, onde houve o sermão de Pedro. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esse resumo aqui mostra a ação do Espírito Santo na igreja, usando a igreja, os homens da igreja, a liderança da igreja. E ao mesmo tempo trazendo temor ao coração deles. E agregando mais gente ainda, convertendo mais gente ainda à grande multidão que já existia. Não é? Deus continua, não é, aumentando, né, expandindo o seu evangelho e alcançando o perdido pecador. Verso 17 em diante, aqui vai começar a intensidade da perseguição. E vamos ver aqui também o motivo dessa perseguição. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Então, grave isso aqui. Quem promoveu a perseguição foi a inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida, isso é, o evangelho. Preguem o evangelho.
no conceito aqui, a palavra dita aqui desta vida é a pregação do Evangelho para a vida eterna. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Então aqui foi um milagre sobrenatural que esses apóstolos vivenciaram, pelo poder do Espírito Santo. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, testemunha aqui, a doutrina estava dominando Jerusalém, graças a Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, mas nós somos judeus, recebemos esse perdão, recebemos essa reconciliação. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Aqui, mais uma vez aqui, Pedro vai falar aqui, né, do Espírito Santo, né? Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Então aqui sai da inveja para o desejo de matá-lo, porque foram confrontados pela palavra de Deus. Arrependam-se, creiam no Evangelho, creiam em Cristo. Eu sou o Espírito de Pedro aqui. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, esse Gamaliel aqui é o mesmo que instruiu Paulo, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então, tirem ele aqui, vamos conversar aqui, eu com vocês aqui, e refletir um pouco sobre a situação. Então disse ao sinédrio, Gamaliel: israelitas, tenham cuidado, então aqui todos eram judeus, né? Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhes obedeceram foram dispersos. Neste caso, e agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retirando do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos, aqui vem mais um resumo de Lucas. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar sobre Jesus Cristo. Senhor, é a tua palavra, é uma narrativa histórica belíssima. Ajuda-nos a entendê-la e aplicar as suas verdades ao nosso coração. Em nome de Cristo. Amém.
Amém. Então, o nosso tema hoje é a crise interna e externa da igreja na era messiânica. Era uma multidão de convertidos, conforme a narrativa de Atos 3 e 4, capítulo. Deus, por meio da pregação do Evangelho de Cristo e dos sinais feitos pelos apóstolos, continuava aumentando o número dos que criam no Senhor Jesus e passavam a fazer parte da igreja. Atos, capítulo 5, verso 14. No capítulo 5 de Atos, Lucas narra a primeira crise interna da igreja na era messiânica. Ele ensina a seus leitores a realidade das crises que surgem dentro da igreja, mesmo a igreja vivendo na unidade doutrinária, na comunhão, no partir do pão, nas orações e na mesma fé e na mesma piedade. Lucas, no capítulo 5, nos revela que não há igreja perfeita, mas há uma busca em cada crente para viver em temor e submissão à vontade de Deus, perseverando e preservando a unidade da igreja, conforme a sua palavra revelada. Isto é, chamando a uma vida de santidade diante de Deus e dos homens. Em Atos 4:32, Lucas revela que havia uma multidão de crentes. Em Atos 5:14, ele mostra que Deus ia aumentando o número de crentes por meio da pregação do Evangelho. Então, essa multidão, recém-convertida ao Senhor, pelo testemunho dos apóstolos, precisava de ensino, repreensão, correção, educação na justiça de Deus, para ser uma igreja perfeita em Cristo e habilitada para toda boa obra nele. Esta era e ainda é o desafio dos pastores e mestres da igreja. É o caso aqui, do nosso contexto aqui hoje. Vamos pensar o seguinte: 5.000 crentes em Jerusalém, para serem discipulados pelos 12 apóstolos. A matemática é muito simples. 417 crentes para cada apóstolo. Fora os desafios administrativos que vão surgir no capítulo 6, com a formação da diaconia, para socorrer os apóstolos e eles continuarem pregando o evangelho. Como esses homens conseguiram ensinar, repreender, corrigir, educar esses crentes na justiça de Cristo? Essa é a pergunta que nós vamos aqui ao texto. Para que a unidade fosse exposta, revelada, e o testemunho alcançasse, né, não só Jerusalém, mas as cidades vizinhas. A resposta está na própria narrativa de Atos 4:31. Todos foram cheios do Espírito Santo, e em Atos 5:12, os apóstolos se reuniam com a multidão no pórtico de Salomão em um só coração e alma, perseverando em unidade, na doutrina e na fé em Cristo, pregada e ensinada pelos apóstolos. Irmãos, não há outro modo de entender o discipulado daquela recém-formada igreja. Era o Espírito Santo agindo no coração dele e usando esses homens para ensinarem, para repreender, para corrigir, para discipular e para trazer à igreja a unidade da fé. A ação do Espírito Santo no coração desses homens. Há um princípio revelado pela palavra de Deus para ser aplicado às igrejas de hoje. A pregação genuína e expositiva da palavra de Deus gera a fé, o crer em Cristo e a perseverança na doutrina bíblica. A consequência desse fato, dessa realidade, é a unidade da igreja na comunhão, no partir do pão, nas orações, no mesmo sentir e na piedade. Esse aqui é o ponto, isso tudo, irmão, sendo ministrado, sendo feito pela ação do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Havia um desejo dessa multidão de ouvir a Escritura, de aprender a palavra de Deus, de se submeter a ela, de conhecer a Cristo. Um desejo provocado por esse enchimento do Espírito Santo, irmão. E a igreja testemunhava isso. A gente viu aqui no finalzinho aqui do final do capítulo 5, que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, olha a prática de vida dessa igreja. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Isso nos impacta.
Isso nos impacta porque, em nosso contexto, irmãos, qualquer coisa, qualquer coisinha, qualquer cisco impede do crente vir à igreja. Qualquer coisa. Não há essa disposição, essa sede, esse prazer, esse fogo queimando o coração do crente para aprender a respeito de Cristo, para ouvir sua palavra. Não há, irmão. Quando o Espírito Santo já foi derramado sobre a vida deles, dos crentes. No capítulo 5, dois graves problemas são narrados por Lucas. O primeiro é externo. É o aumento da intensidade da perseguição sobre a igreja. Graças a Deus por isso. E o segundo problema é interno. Acontece no meio da embrionária igreja cristã. Ananias e Safira mentem para Deus e para a liderança da igreja, quebrando a unidade da fé. Isso é sério, irmão. Muito sério. A mentira dentro da igreja destrói a igreja. Destrói a comunhão. Destrói a unidade da fé. Destrói a comunhão entre os irmãos. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui. E tem que ser corrigido conforme a gravidade. O capítulo 5 é dividido por esses dois fatos. A crise interna da igreja, focada na vida de Ananias e Safiras, e a crise externa, o aumento da perseguição, dessa intensidade. Vejamos, irmãos, o primeiro ponto aqui, que é a crise interna da igreja, versos de 1 a 11. Nós já lemos aqui, né, a história de Ananias e Safira, o que eles fizeram como um acordo, era um casal, eles combinaram, tudo combinado direitinho, era um casal muito unido, porque ela confirmou a palavra dele mesmo depois dele morto, e sem saber que ele estava morto, mas quando esteve diante de Pedro lá e da liderança, ela confirmou tudo como a Ananias havia confessado. Então a coisa estava muito bem articulada entre eles. A palavra crise significa momento de decisão, mudança súbita ou de mudança súbita. Neste sentido, a crise é a porta aberta para um momento de mudança. Então, irmãos, toda crise em nossa vida, ela deveria ser bem-vinda. Deveria ser bem-vinda, não mal-vinda, como muitas vezes a gente interpreta isso. Mas deveria ser bem-vinda, porque é um momento que vai exigir, não é, uma mudança súbita da nossa conduta ou uma mudança de decisão na nossa vida. Geralmente não pensamos assim. Achamos que as crises não são momentos para mudança. Mas, na verdade, ou talvez inconscientemente, sempre uma crise vai trazer uma mudança na nossa atitude, mesmo que no momento não entendamos ou não compreendamos o que está acontecendo. Mas o fato é que qualquer crise na sua vida vai levar a uma tomada de decisão, a uma mudança de postura, de conduta de vida. Então, quando a crise vem sobre a igreja, quando essa crise interna vem sobre a igreja, é interessante que tem que haver ali uma decisão para a mudança do fato. Para que algo seja mudado. É o que vai acontecer e o que aconteceu na história. Atos, capítulo 5, de verso de 1 a 11, é a primeira crise interna da igreja. E será um momento de decisão e mudança para a perseverança na unidade da igreja. Então, o foco aqui é esse. Se a unidade da igreja foi quebrada, entrou em crise. E tem que haver um conserto, tem que haver uma decisão que a unidade volte à sua plenitude, à sua normalidade, não é? Que ela volte a dirigir organicamente a igreja. Há um contraste gritante entre o testemunho de vida de Barnabé, dos versos anteriores, relatado nos versos 36 e 37 do capítulo 4, e o testemunho de vida do casal Ananias e Safira no capítulo 5, versos de 1 a 11. Então, Lucas traz propositadamente isso. Mostra a realidade da unidade em Barnabé e vai mostrar a realidade
vai mostrar a realidade da quebra da unidade com Ananias e Safira. No testemunho de Barnabé, que é chamado Filho da Consolação, está o que a igreja deve testemunhar por meio de Barnabé, ou imitar de Barnabé. E aí está o fundamento básico para a continuidade da unidade da igreja. Barnabé é chamado de Filho da Consolação. A palavra consolação significa aliviar a aflição ou o sofrimento daqueles que padecem. Então, Barnabé era o crente que estava preocupado em aliviar a aflição ou o sofrimento dos irmãos da igreja. Isso provoca a unidade da igreja. Isso alicerça a unidade da igreja. Sua oferta foi de livre e espontânea vontade. Ele não foi pressionado, induzido, coagido para vender sua terra e entregar o valor para a liderança da igreja. Ele não agiu assim. Ele, de livre vontade e voto, ele fez um voto a Deus, como Ananias e Safira fizeram um voto a Deus, vendeu sua propriedade e ofertou o valor total para os apóstolos, visando consolar, isto é, aliviar a aflição e o sofrimento dos irmãos necessitados daquele contexto. E eram muitos pobres, irmãos. Muitos pobres. Naquele contexto, ali na recém-formada igreja. A vida de Barnabé, de modo claro, revela uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele testemunha a unidade da igreja no temor, na reverência, na piedade a Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Quando olhamos para Ananias e Safira, membro da igreja, como afirma Simon Kistemaker, ele diz assim, abre aspas, ambos pertencem à comunidade cristã em Jerusalém. Então aqui é uma confirmação desse comentarista. Eles eram da igreja, pertenciam à igreja. Observamos um contraste profundo. Ananias significa o Senhor é benigno. O nome dele significa isso. Safira significa formosa. Olha que casal bacana. O Senhor é benigno e formosa, como esse casal. Neste sentido, nomes de raízes bíblicas ou nomes bíblicos não significam nada. Não representam nada, nem definem o caráter de quem possui esses nomes. A questão não está no nome das pessoas, se é bíblico ou não, mas em Deus transformar o caráter do pecador, seja lá qual for o nome que ele tiver. Sendo assim, mesmo pertencendo à igreja de Jerusalém, Ananias e Safira não representavam o nome que eles receberam de seus pais. Sendo assim, como Ananias e Safira, nem todos que pertencem à igreja ou que têm um nome bíblico são crentes fiéis a Deus. Qual foi o pecado, irmão, de Ananias e Safira? Veja o verso 2. Ele responde essa pergunta. Retiveram parte do dinheiro. Na tradução em português, não percebemos claramente o que eles fizeram. O verbo reter não amplia de modo claro a verdade sobre o ato deles. O verbo reter no original significa separar para si de modo desonesto. É isso que aconteceu. Por que foi desonesto o que eles fizeram? Qual foi o voto deles? Que a gente subentende. Senhor, nós vamos vender as nossas terras, nós vamos vender a nossa propriedade, e o valor nós vamos dar à igreja para consolar os pobres. Então fizeram um voto a Deus. E o que aconteceu? No meio do caminho, eles reteram desonestamente parte daquilo que eles haviam votado para Deus. Eles não deram a totalidade do valor da sua propriedade. A desonestidade de Ananias e Safira está revelada no verbo reter. Eles foram desonestos. Desonestos. Outra pergunta é, com quem eles foram desonestos? É nessa resposta que reside todo o desfecho da narrativa.
eles foram desonestos com o Espírito Santo de Deus e, consequentemente, com a igreja do Senhor. Olha a gravidade do pecado deles. O voto que eles fizeram a Deus em dar o valor da propriedade vendida, tendo como testemunha o Espírito Santo, foi falso. Eles mentiram para Deus. Em outras palavras, eles quebraram a unidade da fé promovida pelo Espírito Santo na igreja por meio da sua mentira. Pedro disse em Atos 5,3: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha a que nível, irmão, Deus trazia revelação na igreja. Mas qual é o que chama a nossa atenção aqui? Por que encheu Satanás teu coração? Essa fala de Pedro aqui, irmão, era para provocar em Ananias arrependimento profundo. Era para ele cair aos pés de Pedro ou cair, pedir perdão a Deus, sabe? Essa era a atitude que ele deveria ter. Mas não foi assim. O verso 3 do capítulo 5, que é isso aqui que nós acabamos de ler, encheu Satanás teu coração, faz um contraste violento com o verso 31 do capítulo 4, que diz o seguinte: Deus encheu o coração, diz assim, ó, tem dourado, tremeu o lugar onde estavam e todos ficaram cheios do Espírito. Ananias e Safira cheios de Satanás e a igreja cheia do Espírito Santo. A mentira de Ananias testemunhava do que estava cheio o coração dele, dos intentos do diabo, que é o pai da mentira. F.F. Bruce comenta esse texto e diz o seguinte, abre aspas: o que Lucas está interessado em enfatizar é a realidade da presença viva do Espírito Santo que habita na igreja, juntamente com as solenes implicações práticas desse fato. Quais são as implicações práticas desse fato? Falar a verdade, submeter ao Espírito Santo, temer o Espírito Santo, respeitar o Espírito Santo, ser fiel ao Senhor, ser fiel aos votos. Ele continua aqui, abre aspas. Logo, é necessário destacar a lição que Paulo formulou posteriormente. Aí ele vai trazer aqui a aplicação para a igreja hoje, né? o F.F. Bruce. Que diz o seguinte, o que é que Paulo falou em 1 Coríntios 3, verso 16. Paulo diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, abre aspas. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Paulo faz uma pergunta retórica, é verdade. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que sois vós é santo. O que foi que Deus fez com Ananias e Safira? Deus aplicou essa sua verdade aqui. Deus destruiu porque eles destruíram o templo do Espírito Santo deles mesmos. E receberam o justo juízo de Deus. A lição de Atos 5, versos 1 a 11, para nós hoje aqui para a igreja, está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que sois vós é santo, e Deus não mancha a sua santidade, Deus não comunga com o pecado, Deus não é conivente com essas coisas, não compartilha com isso. Isso é para mim e para você, irmão. Então, quando Lucas escreve o capítulo 5 aqui, ele narra uma história viva, verídica, ativa, do que está acontecendo na igreja e mostra como Deus faz, como Deus opera através do seu Espírito Santo na vida da igreja, para que não seja quebrada a unidade da igreja e o respeito e a reverência ao seu Espírito Santo, porque é santo. Irmãos, como se destrói o templo de Deus? A resposta está no testemunho de Ananias e Safira.
corrompendo o voto feito a Deus ou à igreja. Se você fez um voto a Deus, irmão, por favor, cumpra. Se você não vai cumpri-lo, se ajoelhe, peça perdão a Deus e restaure isso. Não tente enganar a Deus, ou repudiar o Senhor, ou forjar, pagar esse voto pela metade. Não faça isso. Porque você é tempo do Espírito Santo. Se você destrói esse tempo, Deus vai destruir. Segundo, corrompendo com sua vida de mentira para tirar proveito da igreja, dos crentes, dos outros. Você que é crente. E usa a mentira para tirar proveito. Cuidado. Isso não é só aqui não, lá fora também. Você está corrompendo o templo de Deus, onde habita o seu Espírito Santo. Terceiro, corrompendo com sua vida a unidade de fé da igreja. Você destrói a unidade da igreja. Fofoca, desperdício, um monte de coisa, um monte de mazela, tal, jogando um contra os outros. Você está destruindo o tempo de Deus na sua vida. Ele vai destruir. Corrompendo a comunhão com o Espírito Santo, pecando contra ele. Aqui o cardenalismo está aqui. Tudo aqui que combina com o analismo está aqui. Como Deus destruirá? O que diz o texto aqui? Sepultaram Ananias e sepultaram Safira. Sepultamento é algo muito pesado. Gente. A vida eterna é muito eterna. Não tiveram acesso à vida eterna com Deus. Lembre-se, Ananias e Safira foram destruídos e sepultados. Bruce comenta mais uma vez. Lucas registrou esse incidente para que os seus leitores, aqui eu e você, não subestimem a unidade e a santidade dos primeiros crentes. Ele registrou não apenas seu realismo honesto, mas também para servir como advertência para os outros, para mim e para você, como membro da Igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo de Deus. Os versos 5 a 11, os versos 5 e verso 11 do capítulo 5 respondem qual foi a grande lição, né? Qual foi a grande resposta, né, do que aconteceu com Ananias e Safira para a igreja. Qual foi a consequência desse juízo de Deus para a igreja, revelando a igreja? Os versos 5 e 11 do capítulo 5 respondem. Sobreveio grande temor a todos os que ouviram esses fatos. E o verso 11. Sobreveio grande temor à igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Isso aqui, irmãos, é para dar graças a Deus. Temor, reverência, submissão, a ação do Espírito Santo, movendo a igreja na sua unidade de testemunho lá fora para expandir o Evangelho de Cristo e testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. O objetivo de Lucas, irmão, nessa primeira parte aqui do capítulo 5, são dois. Primeiro, revelar a unidade na piedade na igreja, né, que ela deve promover a consolação, o alívio, né, dos necessitados e das pessoas que estão passando por aflição e dores. Então, essa é a primeira lição. A unidade na piedade na igreja deve promover consolação, o alívio das dores, né, aos necessitados da igreja. A segunda lição, o temor a Deus é o seu Espírito Santo que habita no crente. Versos 12 a 16. O intervalo entre as crises da igreja. O terceiro resumo de Lucas. Né? Versos 12 a 16. Muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então veja que aconteceu o que aconteceu aqui, mas a igreja continua. O Espírito Santo continua em ação. Ananias e Safira foram sepultados. E aqui, mas a vida da igreja continua, a expansão do evangelho continua, o testemunho da igreja continua. Né? Muitos sinais de prodígio eram feitos
entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no Pórtico de Salomão. Olha aqui a unidade da igreja ainda. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele. Olha só, o temor aqui como está. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres. Uma outra multidão aqui convertida ao Senhor, pelo testemunho da igreja. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos com a sombra, se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém. Veja o alcance do que está acontecendo em Jerusalém, aonde foi, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Testemunho da igreja. Lucas faz um outro resumo aqui da ação do Espírito Santo na igreja. Já vimos dois resumos de Lucas nos sermões anteriores. O primeiro está em Atos 2, 42 a 47. O segundo em Atos 4, 32 e 35. O terceiro aqui em Atos 5, 12. O que Lucas pretende com esses resumos em Atos 5, 12 a 16? A própria narrativa de Atos responde, revelar a intensidade, né, da ação e do poder do Espírito Santo na vida da igreja e a expansão do Evangelho. No verso 11 do capítulo 5 é a primeira vez que aparece a palavra igreja, em Atos. Ela surge em Atos em cumprimento a Mateus 16, 18. Quando Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 5:11 é a primeira vez, irmãos, que aparece aqui a palavra igreja no livro de Atos. O resumo do capítulo 5, versos 12 a 16 de Atos, revela esta verdade. Sinais, prodígios, unidade na fé, crescia o número de crentes, gente das cidades vizinhas eram curadas e livres dos demônios pelo poder do Espírito Santo, através das mãos dos apóstolos. A igreja continua viva, ativa, testemunhando o Senhor. Assim a igreja testemunhava a graça de Cristo movida pela ação do Espírito Santo. Assim a igreja prevalecia nas trevas, trazendo luz de Cristo para consolar os corações dos pecadores convertidos. O resumo de Atos 5, 12 a 16 abre o cenário para o aumento da intensidade da perseguição à igreja do Senhor. O objetivo de Lucas com esse resumo para a igreja são dois. Primeiro, revelar o cumprimento profético de Jesus em Mateus 16, 18 sobre a sua igreja. Eu edificarei e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ninguém vai destruir a igreja. Não vai, irmãos. Não tem como destruir a igreja. Porque a igreja é do Senhor e é Ele que edifica, e a sua promessa para mim e para você é essa. Ele não vai destruir a sua igreja. Pode matar os apóstolos, pode matar os pastores, pode perseguir aqui e acolá, mas o mover do Espírito Santo restaurando, convertendo, salvando, libertando pessoas e gente no mundo inteiro está acontecendo, irmão. E a igreja é formada aí, na sua unidade da fé, da comunhão, da doutrina. E a pregação continua, o testemunho continua. Não é matando os crentes, não é matando a liderança, que vão matar a igreja. Os apóstolos, quando foram açoitados, irmãos, se sentiram privilegiados por suportar afronta e dor por causa do nome de Cristo. Segundo, revelar o poder e a ação do Espírito Santo na vida da igreja por meio do testemunho dos apóstolos para Jerusalém e cidades vizinhas. Cumprimento aqui de Atos 1:8. Terceiro e último ponto aqui da nossa exposição, da nossa narrativa aqui, irmãos, o aumento da intensidade da crise externa da igreja, a perseguição, né, institucionalizada.
A palavra central dessa perícope, dos versos 17 a 42, é inveja. Inveja pode significar, primeiro, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. Ou desejo desenfreado de possuir o que é do outro. Podemos pensar, irmãos, que tanto o desgosto provocado pela felicidade dos crentes, como o desejo desenfreado de possuir o poder do Espírito Santo que a igreja possuía, endureceu o coração do sumo sacerdote, do sinédrio e dos saduceus. E eles partiram para cima da igreja, querendo calar os apóstolos e os crentes em Cristo, pensando que iriam calar a Deus. O fato que provoca a perseguição começa no derramado Pentecostes e se intensifica a partir do crescimento do número de judeus que são convertidos pela pregação do Evangelho, pela boca de Pedro, no poder do Espírito Santo. Nesse contexto, a multidão dos que creram era um só coração e a alma. O Espírito Santo trazia os crentes à unidade, na perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na piedade, na visita nas casas, de casa em casa e no próprio pórtico de Salomão, lá no templo. Coisas que nem o sumo sacerdote, nem o sinédrio, nem a sede dos saduceus conseguiram testemunhar e promover entre eles. Isso provocou inveja. Isso provocou o desejo de controle. A religiosidade cegava e embutecia esses homens, ao ponto de serem tomados de inveja e furor para matá-los. A reação deles, em comum acordo, segundo o texto, é imediata. Prenderam os apóstolos e mais adiante ordenaram, proibiram de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mais adiante, enfurecidos, querem matá-los. Você vê que há uma sequência de intensidade de ações para calar a voz de Deus pela boca da sua igreja. Do seu testemunho, estava confrontando aquela realidade religiosa. O contexto forte da sociedade, da cultura, ali naquele contexto ali. Irmão, como tem sido o nosso papel na sociedade? Algumas vezes você já sofreu afronta por causa do seu testemunho em Cristo Jesus? Alguém já mandou você calar na boca quando você estava testemunhando sobre Cristo em algum lugar? Alguém já provocou ou decretou, chamou a polícia para prender você porque você está testemunhando o Evangelho? Eles encontram, pregando contra tudo que está aí, as injustiças, as imoralidades. É vergonhoso para a gente isso. A gente se acanha com isso. A gente se acanha. A gente tem coragem para muita coisa aqui dentro, ou dentro de casa. Mas quando se exige de nós, e o contexto hoje do mundo, da sociedade, está exigindo de nós uma postura firme para revelar os valores cristãos, os valores judaicos cristãos da sociedade, através do testemunho, a gente se cala. A gente se acovarda muitas vezes, para não perder o conforto, não perder as regalias, não perder as amizades, não perder o emprego, não perder a fama de carismático, de simpático. A gente se acovarda quando o momento exige esse tipo de posição, como os apóstolos disseram, como Pedro disse, importa obedecer a Deus e que aos homens. Imagina o que é isso, naquele contexto. Como é que teve uma coisa dessa? Cheio do Espírito Santo, irmão. Não tem nem a própria vida. Ele podia ser morto ali, naquela hora ali. Mas não. Ele se posicionou. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar pregando a Cristo. Porque, irmãos, todas as vezes, quando a lei estatal do Estado, ela confronta a nossa fé, você tem que desobedecer o Estado. Você não tem que obedecer o Estado.
quando ele quer dominar a sua família, quando ele quer colocar o que seu filho tem que aprender, tem que ser educado. Não, ele está invadindo a sua privacidade e a sua tradição judaico-cristã. Ele está tomando seu filho, está arrancando o filho do seu seio, da sua família, para poder educar o seu filho e doutriná-lo. Você não tem que aceitar isso. Essa ideologia de gênero nas escolas, a ideologia política, a gente tem que confrontar tudo isso. Dizer, não, eu não aceito isso. Não é assim que funciona. Mas a gente, irmãos, a gente se acovarda muitas vezes. Essa semana eu estava vendo o noticiário e o técnico, preparador físico da seleção de basquete feminina do Brasil, ele postou no Instagram dele que era contra o aborto. E pontuou isso. A Confederação Brasileira de Basquete, ao ler, demitiu ele imediatamente. Aí ele confessou: eu sou cristão católico e eu não aceito o aborto. É contra o que eu creio. E perdeu o emprego. Foi demitido. Perseguição religiosa, mas se posicionou. Quando o técnico da seleção soube, foi o que ele fez? Pediu sua própria demissão. Fulano tem razão. Eu compartilho com ele. E saiu, entregou o seu cargo. Então, irmão, é nesse nível que nós estamos chegando. Estamos chegando nesse nível. De quando nós vamos confrontar todas essas ideologias podres que estão aí, sexo, ideologia política, ideologia identitária, essas facções, né, negros, brancos, isso tudo é diabólico. E a gente tem que confrontar isso. Não é, eu não creio nisso, eu não aceito isso, liberação das drogas, liberação do aborto. A gente tem que ser contra isso. Veementemente, nós somos pró-vida. Agora querem liberar os cassinos no Brasil. Sou contra. É jogatina. É vício. É prostituição. É corrupção. É lavagem de dinheiro, é máfia. Tudo aí no pacote só. E como cristão, a gente tem que ser contra. A gente não pode ser a favor disso. Aqui, irmãos, voltando aqui ao texto, está estabelecida a perseguição religiosa à igreja. Nesse contexto, o inferno se levanta para destruir a igreja e extinguir o nome e a obra de Cristo na história. Lucas, nos versos 17 a 33 do capítulo 5, revela as portas do inferno se levantando contra a igreja para destruí-la. É o que está acontecendo aqui. A crise externa da igreja é provocada pelo poder do Espírito Santo enchendo a igreja do Senhor de poder e autoridade para testemunhar unicamente o nome de Cristo. Eles não suportam isso. O diabo não suporta isso. A ordem do Sinédrio está no verso 28 do capítulo 5. Foi expressa. Nós ordenamos que não ensine a respeito de Cristo. Querem calar a voz. Querem calar o direito de pregar dos apóstolos. Querem calar a voz, o evangelho de Cristo. Mas a ordem do Espírito Santo foi, pela boca de Pedro, no verso 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. A aplicação aqui, irmãos, é muito clara. A igreja deve obedecer às autoridades e ao Estado quando elas estão em consonância com as Escrituras. Mas quando os seus decretos e as suas leis governamentais são claramente contrárias à palavra de Deus, o Estado deve ser desobedecido. É a desobediência civil.
que você está obedecendo a Cristo, que é maior do que o Estado. Não aceite. Não ache. Não aceite o aborto, não aceite a liberação das drogas, não aceite a ideologia de gênero, não aceite a ideologia política, não aceite a liberação dos castigo. Diga não a tudo isso. Não, não aceite. Isso é contra as escrituras, é contra a palavra de Deus. Isso é antes do diabo. Isso fede a enxofre. O que está acontecendo é, o inferno não tem poder para prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso está muito claro na perseguição revelada nestes versos. Eles não conseguiram fazer o que queriam fazer. No verso 33 do capítulo 5, após o Sinédrio ouvir o posicionamento dos apóstolos e a intensidade da perseguição se intensifica, eles se enfurecem querendo matá-los. Como nós vamos calar esses homens? Como nós vamos calar essa voz? Como nós vamos calar a Cristo? Matem! Destruam tudo! Isso acontece hoje, irmãos, no mundo muçulmano. Acontece hoje em muitos países da América do Sul, controlados pelo narcotráfico. Quando a igreja entra e começa a resgatar, né, esses traficantes pequenos. Eles estão perdendo homens para fazer. Então eles começam a perseguir, a destruir a igreja. México, Colômbia, persegue a igreja dessa forma. Aqui no Rio de Janeiro, não está fazendo uma coisa, sem uma perseguição. Eles querendo controlar o narcotráfico. Do sentimento de inveja para o desejo de matar. Este é o desenrolar da inveja no coração do homem, quando ele não consegue ter o que o outro tem, ou ser como o outro é. Se ele não pode ter o controle e a vida do outro, e o que ele tem, principalmente sua alegria e prosperidade, ele quer matá-lo. Inveja. Isso é do diabo. Isso provocou a queda do diabo, a inveja de Deus. O diabo não pode lutar diretamente contra Deus. Ele então busca matar os seus servos, destruir a sua igreja, movido plenamente pelo pecado da inveja que ele tem da pessoa de Cristo. Nos versos 34 a 40, aparece a cena Gamaliel, o rabino mais sábio da época, que liderava a ala liberal dos fariseus. Ele foi o mestre de Paulo. O que Gamaliel propõe ao Sinédrio, falando do testemunho de Teudas e Judas, é nivelar Jesus com esses personagens e de que os seguidores de Cristo vão desaparecer, assim como os seguidores de Teudas e Judas. E, por fim, a igreja cairá no esquecimento da história. Essa é a proposta dele. O discurso dele, discurso assim, terrível. O discurso de Gamaliel para o Sinédrio tem aparência de coerência, mas, na verdade, é falso e incoerente. Sua teologia não está em concordância com o Pentateuco, nem com os profetas, nem com os livros poéticos. Ele não vê Jesus como um Messias enviado de Deus, apenas como um homem similar a Teudas e Judas, segundo o seu conceito pessoal. Mas ele quer aparecer, e ele conseguiu isso. O fato, de verdade, é a única coisa coerente do discurso de Gamaliel foi: não se pode destruir a Deus. Mas ele estava olhando para quem aqui? Para os saduceus e o Sinédrio. Ele estava defendendo essas correntes religiosas aqui. E o que acontece, irmãos? Eles atendem a voz eles não conseguem discernir o que está acontecendo, que é uma coisa lógica, e eles se submetem porque foram elogiados por Gamaliel. Vocês são a voz de Deus. Está aqui, está provado isso aqui. Como é que vocês, sendo de Deus, vão lutar contra Deus? Não, calma. Não é assim que funciona. Você não pode fazer isso. O que é que eles fazem? Eles açoitam os apóstolos e, mais uma vez, mandam que eles parem de falar a respeito da pessoa de Jesus. Hoje, a perseguição no mundo tem as mesmas características dessas do Sinédrio e das seitas dos saduceus e fariseus.
Eles têm inveja dos cristãos devido à sua alegria e paixão por Cristo. Para eles, a única forma de calar a igreja é matando seus líderes e membros. Contudo, Jesus deixou duas promessas para a sua igreja. A primeira, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vão destruir. E a segunda, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, façam discípulos. Os versos 41 e 42 do capítulo 5 é o quarto resumo de Lucas, revelando o poder do Espírito Santo, promovendo a alegria da igreja por sofrer por causa de Cristo e sua unidade na fé. O verso 41, a consideração de sofrer por causa de Cristo, dos apóstolos. O verso 42, a unidade da igreja na perseverança na doutrina. Irmãos, isso é tremendo. É fantástico. Está acontecendo aqui no dia. Como ele conclui aqui o capítulo 5 aqui. A igreja aqui está caminhando, testemunhando a graça de Deus na vida dessas pessoas, desses pecadores. Conclusão e aplicação da nossa exposição de hoje, irmãos. Primeiro, seu testemunho de unidade cristã é percebido na igreja entre seus irmãos. Sua piedade tem sido ativa para com aqueles que passam necessidade. Você tem que consolar seus irmãos, aqueles que estão nas suas dores, de alguma forma, dentro do que você pode. Você tem aberto seu coração livremente e voluntariamente para ofertar ao Senhor dízimos da fé, para a expansão do seu reino, manutenção da casa do Senhor. Você tem se esforçado para preservar a unidade da fé, do amor, da comunhão entre os irmãos. E você é cheio do Espírito Santo. Né? Todas essas atitudes aqui, irmãos, fazem parte da nossa vida. Se não fazem, a gente está lutando para isso. Você tem se alegrado por sofrer afronta por amor a Cristo, um testemunho fiel, um testemunho reto. Não é aquele tempo que pica e borda, e quando são demitidos em tomar detenção, vão dizer que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Não, isso não é perseguição por causa de Cristo. Aqui é o seu testemunho fiel, de fidelidade a Deus, onde você trabalha, na rua. Você tem se negado a obedecer à ordem que vão de encontro à palavra de Deus? Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu não estou esperando de vocês, não, para pregar na palavra de Deus. As lutas que vocês têm são as mesmas que eu tenho para testemunhar a Cristo. Os medos são os mesmos. As covardias também são as mesmas. Mas uma coisa, irmão, que nós precisamos é nos submeter a Cristo, clamar a sua graça, o seu perdão, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, para sermos mais vivos e vibradores no testemunho de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Desse modo, e se nós destruirmos esse altar aqui, ele vai destruir a nossa vida. Como fez com a noite de sexta-feira, e como fez com Acã, lá no Velho Testamento, lá em Josué. Eles destruíram Jericó, e Deus disse, olha, não peguem nada, porque está tudo contaminado. O que foi que Acã fez? Reteve parte do despojos. Israel foi amaldiçoado. Pisou o Jordão e levou uma surra de exame. E Josué ficou sem entender o que estava acontecendo. E Deus disse, aconteceu, alguém reteve, alguém quebrou a unidade da fé e da congregação. E chegou à casa de Acã. E Acã confessou o seu pecado. E Deus consumiu tudo que ele tinha. Seus filhos, esposa, tudo. O fogo comeu tudo. Pela sua quebra da unidade. Irmãos, somos chamados à unidade da fé.
na perseverança na doutrina, na comunhão, no partido, na comunhão com os outros, na comunhão da piedade, a unidade da piedade. Nos esforçamos para isso, peçamos ao Espírito Santo que ele nos ajude a sermos crentes mais atentos e fiéis ao Senhor, sem qualquer temor, sem qualquer temor, sem qualquer medo dos homens, mas com temor a Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e a consolação do Espírito Santo, que esteja com este povo, com esta igreja, com todo o povo espalhado por essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém.